João 10, 11 ao versículo 18, que diz assim a palavra de Deus: Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O assalariado não é o pastor a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando vê que o lobo vem, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e o dispersa. Ele foge porque é assalariado e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. Por isso é que o meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta ordem recebi de meu Pai. Bons, meus amados irmãos, eu gostaria de fazer essa reflexão nessa noite no texto que nós lemos do Evangelho de João, capítulo 10, do verso 11 ao 18. E para isso eu quero destacar aqui três personagens, né, se assim eu posso dizer, que aparecem aqui no texto que nós lemos. O primeiro é a ovelha, o segundo é o assalariado, o mercenário, e o terceiro é o bom pastor. Eu gostaria de destacar aqui alguns pontos desses personagens para que nós possamos entender de fato quem nós somos, quem o inimigo é e quem é Cristo Jesus. Então eu gostaria de convidar você a refletir comigo nessa noite, nessas palavras que são de vida eterna. Em primeiro lugar, eu quero destacar a ovelha. Jesus, ele nos chama de ovelhas. Mas quais são as características naturais de uma ovelha? A ovelha é um animal indefeso, inseguro, tem dificuldades para enxergar, não consegue limpar a si própria, não consegue se alimentar sozinha e nem se proteger a si mesma. E a ovelha é um animal completamente dependente do seu pastor. E talvez essa seja a ideia que Davi ele passou quando ele disse, né, no Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Davi estava dizendo que ele era dependente de Deus. Davi ele se colocou num lugar de ovelha e ele declarou para o pastor, o Senhor, o Deus de Israel: o Senhor é o meu pastor. Ele entendia qual era a sua posição de dependência e ele entendia quem era aquele que cuidava. E é interessante porque a ovelha, no seu estado natural, que é um animal indefeso, mal consegue enxergar, que depende do pastor para cuidá-la, para tirar os carrapichos, para dar a direção, para guiar aquela ovelha. É interessante porque quando nós fazemos um paralelo entre as ovelhas no seu sentido natural, nesse sentido de indefesa, no sentido de que precisa da ajuda do pastor, com as ovelhas hoje que estão dentro das igrejas, a gente se assusta. Porque a ovelha no seu estado natural ela é dependente completamente do pastor. Mas as ovelhas que estão dentro das igrejas hoje, na sua grande maioria, são seres dependentes. E são seres que aprendem a viver sozinhas, que se alimentam sozinhas, que andam sozinhas.
E isso é muito assustador do ponto de vista de que essas ovelhas, elas estão vivendo só, elas são independentes. E talvez esse momento que nós estamos passando tenha nos ensinado a depender mais de Deus, a ser de fato ovelhas que dependem do seu pastor. Mais do que nunca nós temos observado a necessidade de nós, como ovelhas do Senhor, depender ainda mais do nosso pastor. Entenda o seguinte, meu amado irmão, minha amada irmã, que nós precisamos ser cuidados por Deus. Nós precisamos ser alimentados por Deus. Nós, às vezes, tomamos decisões erradas, equivocadas, porque às vezes esquecemos quem nós somos. Deus nos chamou de ovelhas. Jesus disse que nós somos ovelhas. E nós não podemos simplesmente abandonar as características de uma ovelha e viver de forma independente. Se Jesus nos chamou de ovelha, é porque Ele queria que essa conexão de dependência, de cuidado que o pastor tem com as ovelhas, do alimento que é dado pelo pastor, fosse de fato vivido pelas ovelhas hoje. E é esse o paralelo, é esse a ideia de nós sermos ovelhas do Senhor. Então, nós precisamos entender que há esse paralelo e Jesus nos chama de ovelha para que nós vivamos como ovelhas. E temos percebido que esse tempo tem nos ensinado a depender mais de Deus. Mais do que nunca temos visto que quem cuida de nós é o Senhor. Quem nos alimenta é Deus. Quem provê é o Senhor. Quem está no controle, nos guiando, direcionando é o Senhor. Meu amado irmão, o que está acontecendo hoje no mundo não pegou Deus de surpresa. Isso não é uma surpresa para Deus. Isso só mostra agora quem de fato é ovelha e quem de fato conhece o seu pastor e depende do seu pastor. Que nós possamos ser ovelhas, como Jesus disse que nós seríamos, ovelhas do Senhor nosso Deus. O segundo personagem é o assalariado, o mercenário, né? Dependendo da tua tradução, a NVI traduz como assalariado, que na verdade são contratados para cuidarem de ovelhas. Eles estão ali exclusivamente pelo salário que eles recebem. Estão ali porque eles vão receber algo em troca, que de alguma forma lhe trará benefícios. Vale destacar alguns pontos importantes aqui acerca do assalariado, do mercenário. Primeiro, o assalariado não é o dono das ovelhas. O versículo 12, a parte A, diz o seguinte: o assalariado não é o pastor a quem as ovelhas pertencem. Não existe nenhum tipo de afeto entre o mercenário e a ovelha. A prova disso está na parte B do versículo 12, que diz que quando vê que o lobo vem, abandona as ovelhas e foge. Então não há nenhum tipo de relacionamento verdadeiro, afetivo entre o assalariado que está ali simplesmente porque é um contratado para cuidar de ovelhas, né, de apacentar, porque ele recebe algo em troca para fazer isso. Mas não há nenhum tipo de afeto. Por quê? Quando o inimigo vem, quando o lobo vem, ele abandona as ovelhas. Ele não é o pastor de verdade, é um assalariado. E quando não existe o cuidado verdadeiro e as ovelhas são abandonadas pelo assalariado, pelo mercenário, o lobo ataca o rebanho e dispersa as ovelhas.
a parte final do versículo 12, diz o seguinte: então o lobo ataca o rebanho e o dispersa. E a razão pela qual o mercenário ele vai fugir é porque a sua principal motivação são os recursos financeiros. A lã que as indefesas ovelhas podem lhe proporcionar. O que ele faz é por amor ao dinheiro, não por amor às ovelhas. E aqui está a diferença daquele que de fato é o bom pastor, é o pastor de Israel, é o pastor das nossas vidas, daqueles que simplesmente são assalariados, são mercenários. Eles estão ali porque são gananciosos. Eles estão ali simplesmente visando aquilo que a ovelha pode lhe proporcionar. Eles querem apenas arrancar a lã, tosquear a ovelha, arrancar o que pode e o que não pode dela. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo na primeira carta, capítulo 6, verso 10, ele diz o seguinte: pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. E é assim que o mercenário, é assim que o assalariado age, apenas por amor ao dinheiro. Então falamos da ovelha, falamos do assalariado, mas tem um outro personagem que é o principal no texto e nas escrituras sagradas, que é o bom pastor. E Jesus se declara como o bom pastor. Olha que coisa linda, olha que coisa maravilhosa, é saber que Jesus é o bom pastor. Versículo 11 diz o seguinte: eu sou o bom pastor. E o sentido aqui, quando Jesus declara que ele é o bom pastor, é que não é somente bom, não é simplesmente o termo bom como nós conhecemos, mas o sentido original é que significa que Jesus é o maravilhoso pastor. Ele não é simplesmente bom, mas ele é o maravilhoso pastor. Jesus é o pastor que cuidará das suas ovelhas, que cuida sem esperar absolutamente nada em troca. Nada que você faça, nada que você venha a entregar a Ele irá mudar o sentimento que Ele tem por você. Ele é o bom pastor simplesmente pelo fato de ser. Ele é o maravilhoso pastor simplesmente porque Ele é. Ele não depende daquilo que eu e você venhamos a fazer. Aliás, se isso fosse um requisito para Jesus ser o bom pastor, nós estávamos perdidos. Mas Ele é o bom pastor simplesmente por ser o bom pastor. E para olhar para as ovelhas que um dia estavam no estado natural de ovelhas, praticamente sem enxergar nada, indefeso, cheio de dor, cheio de angústia, cheio de carrapicho, todo maltratado. E Jesus nos resgatou. O bom pastor nos chamou. O bom pastor nos tirou da perdidão, nos tirou do mundo e nos levou para o seu aprisco. Isso que o bom pastor faz. Não é o que você faz, é o que Ele faz por você. Não foi você que decidiu ir a Ele, foi Ele que foi até você e te tirou da onde você estava, te arrancou da perdidão da onde você estava, do domínio do mundo aonde você estava. Ele te tirou de lá, te tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esse é o bom pastor, é o pastor que cuida de você, que protege você. O bom pastor é aquele que vai dar alimento para as suas ovelhas, que irá tirar os carrapichos, que irá guiar e conduzir
nos conduzir por caminhos que aos nossos olhos são difíceis. Ele é aquele que cuidará das suas feridas. Ele é aquele que nos protegerá do ladrão, dos lobos ferozes. E a boa notícia é que as suas ovelhas, eu e você, nós podemos confiar e descansar, pois Ele é o bom pastor. Ele é o maravilhoso pastor. Em segundo lugar, o bom pastor ama de forma sacrificial as suas ovelhas. O versículo 11, a parte B, diz o seguinte: o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Diferentemente do assalariado, do mercenário, que está ali só para arrancar, ele não tem nenhum tipo de afeto, de relacionamento verdadeiro com as ovelhas. O bom pastor está disposto a morrer por suas ovelhas. O bom pastor é aquele que conhece as suas ovelhas. O versículo 14 diz o seguinte: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Ele chama as suas ovelhas pelo nome, e suas ovelhas conhecem aquele que as apacenta. Este conhecimento é um conhecimento íntimo, é próximo, é verdadeiro. E este conhecimento do pastor pelas suas ovelhas é tão profundo que ele sabe exatamente o que se passa dentro de você. Ele conhece as suas dores e lágrimas. Ele conhece os seus sofrimentos e angústias. E somente Ele tem o poder de tratar, de cuidar de nós, por nos conhecer tão profundamente, tão intimamente. Meu amado irmão, minha amada irmã, o bom pastor não te conhece de forma superficial. Ele sabe o que passa dentro do teu coração. Ele conhece a tua vida no íntimo. Ele sabe cada angústia, cada dor, cada lágrima que está na tua vida e no teu coração. Ele conhece as tuas dores. Ele conhece as tuas dificuldades. Ele sabe o quanto você sofre. Porque Ele te conhece intimamente. Por mais que você tente não transparecer isso para as pessoas, para o bom pastor isso é impossível, porque Ele te conhece de forma íntima. Não é um conhecimento superficial, é um conhecimento íntimo, profundo. Ele te conhece, Ele sabe o que está passando no teu coração agora. Ele conhece a tua dor, Ele conhece a tua lágrima. E Ele tem cuidado de você. E Ele tem cuidado de nós. Nós só estamos aqui porque Ele nos conhece e Ele nos ajuda a suportar todas essas dores. Ele nos ajuda nos apacentando. Ele nos ajuda nos dando a direção. Ele nos ajuda enxugando cada lágrima, nos dando conforto, alento, dando refrigério, guiando-nos por seus caminhos, nos direcionando na tua verdade. Ele nos conhece de forma profunda. Uma outra característica do bom pastor é que o bom pastor ele morre por suas ovelhas. Ele morre pelas ovelhas do seu aprisco. Ele não morre, ele não está disposto a morrer por qualquer um. Ele está disposto a morrer pelas suas ovelhas. Versículo 15 diz o seguinte: assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ele deu a sua vida por suas ovelhas. Não foi por qualquer um, foi pelas ovelhas que pertencem a Ele. Jesus não morreu pelos bodes, Ele morreu pelas ovelhas.
Assim como no verso 11, fica claro que o amor sacrificial de Jesus, o bom pastor é pelas suas ovelhas. No versículo 11, na parte B, diz: o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. João, no capítulo 6, no verso 37, Jesus disse algo que faz uma conexão com esse amor pelas ovelhas que ele tem. Jesus, ele diz o seguinte: todo aquele que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim eu jamais rejeitarei. Observe que todo aquele que o Pai lhe der, esse de modo algum Jesus rejeitará. Todos aqueles que são ovelhas, eles irão até o Senhor, porque essa é a vontade do Pai, esse é o desejo do Pai. E Jesus garantiu que de modo nenhum rejeitará aqueles que o Pai lhe conceder. Por essas ovelhas foi que Jesus morreu. Foi por essas ovelhas que estão desde a eternidade nos projetos divinos. Deus, ele já havia nos escolhido, já havia nos chamado para ser ovelhas e ser conduzidos pelo Senhor, o nosso bom pastor. Foi por essas ovelhas que ele morreu. Foi por essas ovelhas que ele entregou sua vida por amor a elas. Essa morte substitutiva, onde ele morreu pelas ovelhas no lugar delas. No lugar delas. A cruz não era para Jesus, era nossa, mas Jesus nos substituiu na cruz. Porque se nós morrêssemos nela, nós não estaríamos vivos hoje em Cristo. Mas Ele, olhando a nossa condição de ovelhas sem pastor, Ele toma um lugar, morre na cruz, no meu e no seu lugar, para que hoje possamos ser ovelhas do Senhor. E foi por essas ovelhas que Ele morreu. Foi por essas ovelhas que Ele deu a sua vida, que o bom pastor se entregou na cruz do Calvário. E o que Jesus espera das suas ovelhas? Jesus, ele espera que a igreja seja uma igreja missionária. O versículo 16 diz o seguinte: tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. O bom pastor revela agora que a salvação não está restrita aos judeus. Não é exclusividade dos judeus. Existem ovelhas que não são do aprisco de Israel. Apocalipse capítulo 5, verso de número 9, declara o seguinte: eles cantavam um cântico novo. Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. Jesus conduzirá suas ovelhas para um só aprisco. Jesus não veio salvar denominação. Ele veio para conduzir ovelhas para o reino onde não haverá divisões. Essas ovelhas precisam ouvir a voz do bom pastor. A missão do rebanho do bom pastor é ir e apregoar as boas novas a todo mundo. A igreja de Deus, as ovelhas do bom pastor, deve amar e ser uma igreja missionária. Essa é a nossa responsabilidade como ovelhas, como igreja, como rebanho do bom pastor. Mateus 24, versículo 14, diz o seguinte:
E este evangelho do reino será pregado a todo mundo, em todo mundo, como testemunha a todas as nações, e então virá o fim. O bom pastor tem um desejo de que o evangelho seja pregado a todo mundo, para que as ovelhas ouçam a voz do bom pastor, para que as ovelhas que ainda estão espalhadas pelo mundo, de toda tribo, povo, língua, nação, possa ouvir o chamado do bom pastor e ser um só povo, um só aprisco, uma só igreja. Não há denominação, não há raça, não há grupos, não há religião exclusiva, não há povo exclusivo. Há sim as ovelhas. E essas ovelhas precisam ouvir a voz do bom pastor. E quando todas essas ovelhas ouvirem, e o bom pastor reunirem todas elas no só aprisco, a palavra de Deus diz, e então virá o fim. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, o bom pastor espera que nós, igreja, sejamos uma igreja missionária, uma igreja que leva as boas novas, que propaga o evangelho em todos os lugares desse mundo, para que o nome de Deus e que o evangelho seja propagado e que as ovelhas que ainda estão perdidas ouçam a voz do bom pastor e sejam conduzidas para o aprisco do Senhor, o nosso Jesus Cristo. Outro detalhe que nós podemos aqui olhar no texto e observar: o amor do bom pastor pelas suas ovelhas é voluntarioso. O versos 17 e 18 diz o seguinte: por isso é que o meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta ordem recebi de meu Pai. Ele é o bom pastor porque deu a sua vida de forma voluntária. Mesmo nós não sendo merecedores, espontaneamente Cristo, o bom pastor, se entregou pelas suas ovelhas. Isso se chama graça maravilhosa. Não tem uma explicação para isso. Ele desejou fazer isso e simplesmente fez. Por que Jesus se entregou de forma voluntariosa? Não foi porque você fez algo para ele, algo que merecesse. Não, foi simplesmente porque em algum momento, lá na eternidade, ele nos amou e decidiu viver neste mundo, morrer, ressuscitar, vencer a morte, por mim e por você. Não é por aquilo que eu e você, nós venhamos a produzir ou fazer, mas é pela graça infinita dele, que nos alcançou. Lembre-se que não foi você que o escolheu, não foi você que o amou primeiro, ele te amou primeiro, ele que te escolheu. E se nós hoje estamos em Cristo, foi porque ele, de forma voluntária, te ama, me ama e deu a sua vida por nós. Eu quero concluir essa breve reflexão dizendo o seguinte: João capítulo 10, no verso 10, diz que o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham plenamente, tenham em abundância. Irmãos, precisamos ter cuidado para não sermos enganados pelos mercenários, pelos assalariados, que apenas estão preocupados com aquilo que as ovelhas podem produzir. Lembrem-se que o bom pastor cuida.
guia, alimenta, sara as feridas. E não somente isso, ele morre por suas ovelhas. Ele dá a vida pelas ovelhas para que possamos ter vida e vida em abundância. Que como ovelhas indefesas e inocentes possamos colocar as nossas vidas nas mãos do bom pastor e confiar que ele sempre cuidará de nós. Mesmo nesses dias difíceis que estamos enfrentando, como ovelhas do Senhor Jesus, como ovelhas do bom pastor, nós estamos sendo direcionados, estamos sendo conduzidos a confiar nele. A confiar que ele irá cuidar, que ele irá apacentar, que ele irá nos conduzir. Ele irá tirar todos os carrapichos, todas as dores. Ele nos conduzirá para o seu aprisco e cuidará de nós. Eu quero dizer para você que você pode confiar e depender de Deus, de Jesus. Eu quero dizer para você que você pode entregar a tua vida, o teu coração nas mãos dele, que ele vai cuidar de você. Ele vai ser o pastor que irá conduzir a tua vida. Ele será o pastor que irá te dar a paz. Ele será o bom pastor que irá cuidar de você. Se você precisa buscar um refúgio agora, nesses momentos que estamos enfrentando, eu quero te dizer, meu amado irmão, minha amada irmã, que o refúgio é o Senhor. Jesus é o pastor que vai cuidar de você. Não confie no homem, não espere nada do homem. Não espere nada daquilo que o mundo possa tentar dar esperança. Não, a nossa esperança é Cristo. Ele é o nosso pastor, ele é o nosso bom pastor. E talvez você possa dizer como Davi disse, o Senhor é o meu pastor e nada há de nos faltar. Ele é o pastor da nossa vida, ele é o pastor da nossa alma. Ele é o pastor que nós podemos esperar e confiar, porque ele tem cuidado de nós. Que Deus possa nos abençoar, te abençoar em Cristo Jesus.